Muito boa tarde. Espero que todos tenham tido um excelente almoço. Para quem não me conhece, eu me chamo Carlos Dornelas e eu sou o diretor técnico regulatório da Bessolar e estarei com vocês aqui ajudando a mediar a sessão verde nesta tarde. Lembro que os nossos painéis têm espaço para interação. Basta que você capte com a câmera do seu celular o QR Code que está aqui na tela ou no verso da sua credencial e irá abrir um site para você selecionar o painel e preencher o formulário com a sua pergunta. Daí nós vamos ler no debate. Vamos dar início então ao primeiro painel e como já estão todos acomodados, né? Eu vou pedir apenas que acenem para a plateia para facilitar a identificação. Eu vou começar pelo nosso moderador, que também é nosso vice-presidente e conselheiro da Bessolar, Nelson Falcão, que está mais à ponta ali. Nelson é diretor sênior de desenvolvimento de negócios para o segmento de energia da Flex desde 2013, atuando na América Latina e contribuindo para o crescimento da indústria solar. Ele é responsável por apoiar fabricantes globais na instalação de fábricas na região e, após a aquisição da Nextracker pela Flex em 2015, tornou-se responsável também pela venda dos seguidores solares no Brasil. Além disso, é vice-presidente da cadeia produtiva da Bessolar, formado em engenharia elétrica pela USP em 1980, especializou-se na Suécia em 1983 e teve passagens por empresas como a ABB e Cegelec Alstom, gerenciando áreas de vendas e automação. Uma salva de palmas para Nelson Falcão, por gentileza. Agora eu vou falar sobre a Bianca, que está ali. Puder acenar, Bianca, por gentileza, para o pessoal identificar você, se bem que é a única mulher disponível aqui no nosso palco, né? Bianca é economista formada pelo IBMEC, tendo iniciado sua carreira no mercado financeiro, antes de transitar para o setor de seguros em 2010. Atualmente é sócia fundadora da Lugano, corretora especializada em seguros de riscos corporativos, com ênfase em energias renováveis sob sua liderança. A empresa gerencia uma carteira superior a 1,5 bilhões em seguros para usinas solares. Sua experiência anterior no mercado financeiro contribuiu para o desenvolvimento de habilidades analíticas e estratégicas essenciais na gestão de recursos. Como sócia fundadora, Bianca desempenha um papel crucial no posicionamento estratégico da empresa. Uma salva de palmas também, por gentileza, para a Bianca. Eu passo agora para o gerente técnico Latam da JA Solar, que é o Victor Soares. Victor é engenheiro eletricista com pós-graduação em energias renováveis e especialização em sistemas fotovoltaicos. Profissional com mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento de projetos, sendo responsável pela definição da tecnologia e estudo de viabilidade técnica e econômica, possui profunda experiência e atuação em normativas internacionais relacionadas a módulos fotovoltaicos, IEC, dentre outras. Aqui tem 2 IECs, uma salva de palmas para o nosso amigo Vitor, por favor. Agora o gerente de engenharia da Nextracker, que é o Lucas Kauer. Lucas é gerente de engenharia da Nextracker Brasil, liderando equipes multidisciplinares em projetos solares, da concepção à entrega. Com 12 anos de experiência, supervisionou a implantação de mais de 7 gigawatts de rastreadores solares na América Latina.
Sua atuação abrange países como Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Gana, Estados Unidos e Peru, com foco em energia renovável e infraestrutura. Formado em Engenharia Civil pela Universidade de Santa Cecília, possui pós-graduação em Gestão de Projetos pela FGV e é certificado como Project Management Professional, PMP, pelo PMI, além de especializações em Engenharia Geotécnica e Estrutural. Uma salva de palmas, por favor, para o Lucas. E, por fim, o diretor de venda sênior da Unidade de Negócios SMA da Canadian, Cristiano Piroli. Cristiano é engenheiro mecânico formado pela UFMG, com especializações em Engenharia de Vendas e MBA em Gestão Empresarial e Gestão Comercial, com mais de 10 anos de experiência no setor de energia. Trabalhou em empresas como DI Solar, Alsol e EMGD. Em 2021, ingressou na Canadian Solar, onde inicialmente foi responsável pela unidade de negócio de geração distribuída de energia elétrica, turnkey e vendas diretas. Atualmente, ocupa a posição de diretor de vendas sênior na unidade de negócios Power Electronics, gerenciando o sistema de inversores e armazenamento para a América do Sul. Uma salva de palmas, por favor, para o Cristiano. E agora eu vou passar a palavra para o nosso moderador, nosso conselheiro e vice-presidente Nelson Falcão. Fique à vontade. Cadê o passador de slides? Vou trazer para você. Boa tarde, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que está cada vez mais importante para a indústria solar, que é a questão do impacto das mudanças climáticas no Brasil. Não sei se essa é a apresentação correta, porque me parece que é uma antiga, mas vamos lá. Bom, na Absolar nós temos um grupo de trabalho de cadeia produtiva, onde a gente procura abranger os assuntos que impactam os fabricantes e todos os elos da cadeia produtiva, né? Esse grupo de trabalho ele tem, obviamente, um foco que a gente a cada ano revisa, né? Nesse ano que está terminando de 2024, nós tivemos esses 3 itens, né? Uma questão, primeiro, de promoção da cadeia produtiva de uma forma geral, de forma que... Aqui fica difícil de ler. A inserção da cadeia produtiva na capacidade efetiva, a verificação da capacidade efetiva de produção dos módulos, né? Tinha muita denúncia de módulos que não estavam produzindo corretamente. Hoje a gente está vendo aí uma série de iniciativas do Inmetro nesse sentido. Trabalhamos também para a questão de segurança dos produtos que estão sendo entregues para as obras, né, do setor solar, de forma que eles tenham não só uma normativa correta do ponto de vista de normas técnicas, mas também de segurança. Inclusive tivemos bastante interação com os bombeiros recentemente, por conta de iniciativas deles, para que o setor solar não tivesse gerando uma dificuldade de trabalho dos bombeiros no momento que houvesse um incêndio ou qualquer outro evento similar. E por fim, desenvolvimento da mão de obra produtiva, né, qualificada para o setor, de forma que a gente tenha obras corretas, bem acabadas, bem desenhadas,
no setor solar. Então, como é que funcionam esses grupos? Os associados da Absolar podem participar desses grupos, podem trazer temas, podem ter resultados desses temas, e aí isso faz com que o setor solar fique mais forte, mais resiliente e que tenha um desenho de produtos e de sistemas mais adequado à realidade do setor, né? Na cadeia produtiva fotovoltaica, a gente tem aí uma série de temas e cada vez mais esses temas se complicam, né? E a gente entende que existem algumas medidas na cadeia de valor que são super importantes. Muito se fala de aumentar os impostos, né, de importação, mas não adianta nada você aumentar os impostos de importação e não contribuir para o desenvolvimento da cadeia, né? Então a gente defende uma cadeia produtiva que seja de qualquer origem, não importa se é importado ou local, desde que seja uma cadeia produtiva que seja resiliente, que possa trabalhar de longo prazo, que não seja voo de galinha. Não adianta nada você ter um montador de qualquer produto aqui que não faz dinheiro ou que não consegue desenvolver produtos que em 2, 3 anos está obsoleto, né? Então tem todo um trabalho que a gente faz junto às entidades do governo para que isso aconteça de uma forma sustentável e benéfica para a cadeia produtiva, para o setor solar. Não adianta nada eu aumentar impostos e dificultar o projeto, porque esses fabricantes que iriam fornecer para o setor solar não vão ter para quem fornecer. Então o que a gente está vendo recentemente com esse aumento de impostos de importação não é salutar para a indústria solar e nem para a cadeia produtiva por consequência, né? Como eu falei, a questão de qualidade e segurança é fundamental para nós, né? Não adianta nada você ter uma indústria forte, com muitos megas e gigas instalados, mas ela não tem qualidade, ou ela não tem segurança, ou ela não tem o mínimo necessário que permite que o Brasil esteja inserido num contexto global de produtos de qualidade e produtos seguros para o usuário e para quem está comprando e instalando os produtos da cadeia solar. O imposto de importação, como eu falei, da forma como ele está definido, pura e simplesmente jogando ele lá para as alturas, não vai ajudar ninguém. Eu não acredito que um fabricante vá vir para o Brasil porque agora o imposto de importação é maior. A indústria solar existente hoje no Brasil, além dela ter limitações, ela trazer todos os produtos, as células e todos os componentes dos módulos da China, ela não tem capacidade de suportar a demanda da indústria solar. Ela é capaz de suportar do máximo 5%. Então, no momento que eu faço esse aumento de imposto de importação, eu simplesmente vou diminuir o mercado. Não vai ter benefício nenhum, não acredito que uma fábrica vá querer vir para o Brasil com um mercado menor, reduzido, não tem interesse, não é interessante para uma empresa fazer um investimento enorme em capex para produzir painel solar no Brasil se o mercado vai ser encolhido por um valor de imposto de importação que vai diminuir o número de projetos, vai simplesmente diminuir o mercado. As normativas contra incêndios, né, a gente continua trabalhando, então, como eu já tinha falado, com o Corpo de Bombeiros de vários estados. Cada estado tem uma normativa diferente, tem um grupo de bombeiros diferentes, e a gente continua trabalhando dentro da Absolar para que essas normativas sejam realistas, não impeçam o setor de se desenvolver e, ao mesmo tempo, mantenham as características necessárias de segurança para a atuação dos bombeiros. E as questões da ação de comprovação da capacidade efetiva de geração, né, dos produtos, que é essencialmente ligada ao Inmetro. A gente continua então trabalhando para que isso seja estabelecido da forma correta, ou seja, houveram muitas reclamações de produtos que tinham uma potência nominal no rótulo, mas que não entregavam essa potência. Vocês já devem ter visto aí na imprensa recentemente uma série de inspeções do Inmetro, de batidas policiais para tentar localizar produtos de má qualidade e retirar eles do mercado. A gente apoia e dá todo o subsídio para o Inmetro fazer esse tipo de trabalho também. Enfim, para desenvolver uma cadeia produtiva, a gente entende que tem uma série de necessidades, uma série de medidas que são necessárias, tanto do ponto de vista dos órgãos que regulam o setor,
como eu falei, em Metro, a BNT, o CREA, todos esses contribuem para uma série de, cada um na sua ação, na sua área de ação, mas do ponto de vista do governo a gente tem trabalhado também bastante para que as medidas estruturantes que a gente vê aí na tela, elas sejam implementadas, ou seja, a gente quer ter uma indústria pujante, a gente quer ter uma indústria que tenha resiliência, que esteja aqui no Brasil de longo prazo, e a gente entende então que a pior política justamente é a que foi adotada recentemente. A gente entende que é possível você ter uma série de ações para dar acesso a um mercado doméstico privilegiado, né, em certas situações, como por exemplo os painéis para Minha Casa Minha Vida, painéis para uso em órgãos públicos. Tudo isso poderia ter uma vantagem para o produtor local, ao invés de simplesmente você aumentar o imposto de importação artificialmente para todo mundo, o que não resolve nada. E óbvio que a gente busca também incentivar aqueles fabricantes da cadeia produtiva como um todo, no caso dos módulos, os fabricantes das células, para que venham para o Brasil. Estava justamente agora falando com o pessoal do governo da Bahia, para a gente ter algumas iniciativas nesse sentido que possam eventualmente trazer essas cadeias produtivas completas para cá. A gente não acredita que simplesmente montar o módulo com uma série de células importadas vai ser algo resiliente, algo de longo prazo aqui no Brasil, né? Então, para 2025, a gente está propondo para os nossos associados essas metas, né? Essas metas são colocadas em votação por um sistema automatizado. A gente pede a todos que são associados que de fato nos ajudem a definir o que é o interesse de vocês, né, para que a gente possa dedicar o nosso tempo e nosso esforço. Esses grupos de trabalho se reúnem mensalmente, uma série de empresas participam desses grupos de trabalho, e a gente quer que vocês nos ajudem a orientar quais são os pontos que vocês entendem mais importantes. Então, quem não votou ainda, entra lá no site da Absolar ou vem falar com a gente explica como fazer essa votação para que a gente possa orientar. Dessas 5 metas que vocês estão vendo aí, 3 vão ser, as 3 mais votadas vão ser as escolhidas para 2025, e a gente vai dedicar mais tempo, mais foco nessas metas no ano que vem. Ok? Então, não esqueçam de votar, procurem o site, o local para votar. Se não souberem, se não acharem, falem com a gente. Mas não deixem de votar, porque aí o nosso trabalho fica dirigido corretamente para aqueles pontos que são importantes para vocês. A cadeia produtiva existente hoje no Brasil, ela cobre todos os elos, né, principais do setor solar. Você tem empresas que fazem as estruturas, tanto as estruturas fixas como estruturas de tracker, né? Todas elas já fabricando no Brasil, com diversos graus de nacionalização. Inclusive, várias delas a gente vai mostrar aqui num quadro que já tem registro no BNDES. E a gente tem também cadeia produtiva dos demais elos, né? De inversores, de módulos, etc., como eu falei. Aqui dá para vocês terem uma ideia do que os produtos que são registrados no BNDES, né, para o registro do BNDES, quem não é familiarizado com isso, é necessário que você tenha um mínimo de 50% de conteúdo local, né? Então, esses registros que vocês estão vendo aí, a coluna que tem maior à esquerda, 145, é o sistema completo, né, de gerador. Isso aí são empresas de engenharia que têm que montar esse sistema para conseguir o financiamento, mas ela não reflete necessariamente fabricação. As outras barrinhas é que são os registrados, os fabricantes registrados no Brasil. Então vocês veem que aí tem 13 fabricantes de inversor, 13 de rastreadores, 8 de módulos, 3 de baterias e 4 de string box. Então é uma cadeia ainda incipiente, né? A gente obviamente incentiva produtores brasileiros, mas a gente incentiva, a nossa prioridade sempre é o setor solar, né? Havendo competitividade na cadeia brasileira, que é o que a gente gostaria de ajudar todos os fabricantes a ter, a gente dá todo o apoio, mas a gente não quer que o fato de você ter melhor capacidade de produção ou preços mais competitivos lá fora impeça o setor solar de crescer. Então essa é a nossa posição como associação, e a gente conta com vocês para nos ajudar a desenvolver essa cadeia cada vez mais.
Aqui está o calendário de eventos da AB Solar para 2025. Então se preparem para outro encontro daqui a um ano desse porte e vários outros eventos que são promovidos pela AB Solar, inclusive eventos regionais, né? Quem é de outros estados tem eventos no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste, etc. E acessem esse QR Code para ter acesso às informações da AB Solar pelo canal do WhatsApp, assim você se mantém informado das nossas atividades, ok? Bom, qualquer coisa eu estou à disposição. O que nós vamos falar hoje sobre os eventos climáticos eu vou deixar para os meus colegas irem mais a fundo, mas é fundamental que a gente se prepare. Quem não estiver sofrendo ainda vai mais cedo ou mais tarde sofrer com essa questão. Então nós queríamos ter um debate bastante aberto com vocês, trazer o nosso ponto de vista e abrir o diálogo com vocês para que vocês também possam nos ajudar a ir direcionando as nossas discussões internas na AB Solar, ok? Muito obrigado. É ruim falar e escutar ao mesmo tempo. Obrigado, Nelson. Agora eu passo a palavra para a sócia da Lugano Seguros, Bianca Madsen. Aqui, para passar aqui. Tá ótimo, obrigada. Oi, tudo bem? Boa tarde. Então, a ideia da conversa de hoje é a gente falar como a gente pode usar os seguros para se precaver contra o que está acontecendo hoje em dia, de todos esses riscos, todos esses problemas climáticos que têm acontecido. Então, aqui a gente botou alguns exemplos de sinistro. A gente botou alagamento, vendaval e chuva de granizo. Então, chuva de granizo pode diminuir a qualidade da placa. Pode danificar a superfície, pode comprometer a eficiência da geração de energia e pode ter necessidade de substituir as placas. O vendaval, que foi um caso de vendaval que até foi lá na corretora de um cliente, então pode danificar a estrutura, danificar as placas. A placa pode voar e cair no terreno de uma outra empresa ou bater em alguém, num terceiro. E aqui também um caso de alagamento que aí pode ter um problema elétrico, corrosão na estrutura, interrupção na operação. Aqui problema em caso em zona rural, incêndio em zona rural, que aconteceu muito esse ano, né? E às vezes pode até não pegar fogo na própria usina, mas o calor que tem perto da usina pode danificar a qualidade das placas. Isso aconteceu também com um cliente e tem cobertura dentro do seguro. Então, aí pode parar a usina, risco de incêndio completo da usina, interrupção da operação e descarga atmosférica, que seria o raio, que também pode causar incêndio, risco de sobrecarga dos equipamentos e os componentes e danos aos equipamentos elétricos. Aqui a gente criou uma linha do tempo para a gente falar de todos os seguros que envolvem a cadeia. Então, começando pela pré-instalação, depois a fase de instalação e a operação. Aí na pré-instalação o seguro de transporte, na instalação o risco de engenharia e o seguro garantia, e depois na fase da operação o seguro patrimonial, que é o seguro de incêndio, que tem o incêndio como cobertura básica e depois as outras coberturas dentro, embaixo, e o seguro de responsabilidade civil. Dentro do seguro de transporte, geralmente são os módulos que são transportados do porto até onde vai ser construída a usina, né? E aí a gente botou aqui pontos de atenção. Então, o valor de embarque e o valor acumulado das mercadorias. A gente vê muitos casos de empresas que fazem o seguro, mas não contratam o valor de embarque completo. Então, quando a seguradora vai fazer uma regulação de sinistro, se não tem o valor de embarque completo, a seguradora ou vai aplicar uma cláusula de rateio ou a seguradora vai falar, você agravou o risco, então eu não vou pagar.
exigência de gerenciamento de risco. Todas as apólices têm exigência de gerenciamento de risco, então é muito importante ver se a transportadora está seguindo lá todas as exigências certinho, senão também vai ser motivo da seguradora não pagar. E quando o seguro de transporte é contratado pela transportadora, é importante verificar as coberturas que estão sendo contratadas por essa transportadora. Então, assim, se a transportadora, se ela está contratando um seguro simples ou um seguro completo. No seguro simples, por exemplo, a gente já teve também um caso desse. Se as placas se mexerem dentro do caminhão, mas o caminhão ficar intacto, não necessariamente vai ter cobertura para as placas. Então, porque não teve nenhum dano ao caminhão. Então, é importante entender qual o nível de cobertura que essa transportadora contrata. E aí, nesse último ponto, é entender também o valor de cobertura que essa transportadora contrata, porque ela tem outros clientes, não só a empresa que a gente está falando, né? Outras empresas. Então, esse valor de cobertura vai ser pulverizado para todos os clientes. Então, tem que entender se o valor que ela está contratando é adequado com o que precisa. Aqui a fase de risco de engenharia e garantia, que é na instalação. Então, o risco de engenharia é o risco da construção da usina. E aí a gente botou ponto de atenção também. A exigência de manter a vigilância 24 horas em caso de cobertura de roubo, hoje em dia todas as seguradoras exigem. Endosso em caso de aumento de prazo, todas as usinas acabam perdendo prazo e precisa aumentar o prazo de cobertura do seguro. Então, assim, é muito importante lembrar que precisa aumentar também o risco de engenharia. Cláusula de rateio. A cláusula de rateio funciona da seguinte forma. Se a gente contrata um seguro para 10 milhões e se tiver um sinistro, a seguradora vai lá, vai fazer uma inspeção e vai ver que precisaria ter feito por 20. Então, se a gente fez metade do que deveria ter feito, se tem uma perda total, vai receber a metade do que fez. Então, recebe 5, precisando de 20 para reconstruir aquilo tudo. Então, é inviável financeiramente. E é indicado contratar a cobertura de manutenção ampla na apólice. A cobertura de manutenção ampla é depois que a usina está completa, está acabada, tem um tempo, são 30 dias de manutenção ampla, para ter a cobertura de, vai fazer um acerto, vai fazer um reparo. Então, para essa etapa, está coberta também. E a gente sempre indica também cobertura de incêndio depois do término da obra. O seguro-garantia, geralmente, ele é contratado pelo EPCista. E o que a gente sempre indica é ver se as coberturas que o proprietário da usina, o proprietário do projeto, exige do EPCista. Então, tem manutenção corretiva, cobertura trabalhista e previdenciária ou multas e penalidades. E também, se tiver aumento de prazo na obra, necessariamente precisa aumentar o valor, o prazo da cobertura do seguro de garantia. Aqui é na fase já de operação, que é o seguro patrimonial. Então, assim, no seguro patrimonial, as seguradoras, elas têm 3 tipos de seguros que as seguradoras hoje em dia oferecem. Tem o risco de diversos equipamentos, que muita gente chama de RD equipamentos, o seguro empresarial e o risco operacional. Então, no risco de diversos equipamentos, é uma apólice um pouco mais restrita, é uma apólice que a gente usa geralmente para usinas até 5 milhões e ela tem limitações importantes. Geralmente não cobre alagamento, geralmente não cobre lucro cessante, erro de projeto. Então, é uma apólice que a gente tem que saber, o que a gente está contratando. No risco empresarial, ela é um pouco mais ampla, mas ela também tem o que me chama muita atenção no risco nas seguradoras que vendem o seguro empresarial, nessa carteira de seguro empresarial, são os sublimites da apólice. Então é muito importante olhar assim, um dano elétrico, uma usina pode ter um dano elétrico muito, muito expressivo em relação ao valor da usina, mas dentro do dano elétrico, dentro do seguro empresarial, o dano elétrico sempre tem um sublimite muito mais baixo do que o valor que os clientes precisam. E tem o risco operacional, que ele é mais amplo, mas é uma apólice que é um pouco mais cara. Então, vale a pena para usinas acima de 5 milhões. Às vezes, a gente já teve casos, mesmo no risco operacional sendo mais amplo, ter um custo mais baixo do que o risco diverso. Então, a ideia é olhar o mercado como um todo e entender o que está contratando. Assim, no risco operacional, tem queimada em zona rural,
Tem cobertura depois da fase de teste de comissionamento, tem cobertura mesmo que a usina não esteja em operação. Já no risco diverso e no empresarial, a seguradora só cobre se a usina estiver em operação. Então, aqui alguns pontos de atenção. A cláusula de rateio, a mesma cláusula que eu falei lá no risco de engenharia. Custo de mão de obra, é muito importante ver se está sendo considerado o valor do custo de mão de obra no valor total de reconstrução da usina. Os protecionais contra incêndio e roubo, que são exigidos pela seguradora. Então, assim, a gente tem um cliente que a seguradora exige que o mato esteja cortado a uma determinada altura, porque senão não vai pagar o sinistro. E a gente sempre mantém isso com o cliente para ver se está tudo, se o mato está ali cortado, para ele não ter um sinistro e não estar coberto, porque a manutenção não está certa. E a fase de teste de comissionamento, que é uma dúvida que sempre vem para a gente, que assim, ela está coberta dentro do risco de engenharia. E aí, depois da fase de teste de comissionamento, mesmo que a usina não esteja em operação, a gente consegue botar no risco operacional. E no risco diverso e no empresarial, só depois que ela estiver em operação. Eu repeti porque assim, isso é o que mais as pessoas perguntam e sempre sem dúvida. A gente está com os 2 casos agora de clientes que vieram para a gente com esse problema. Aqui a parte de responsabilidade civil, é o responsabilidade civil operacional, que é a operação da usina. Então, uma placa que não estava tão bem travada e voou e caiu num endereço de um terceiro. A cobertura do responsabilidade civil operação. Ou explodiu e o incêndio da explosão causou dano num terceiro. Também entra dentro do responsabilidade civil operação. E o responsabilidade civil ambiental são danos ambientais que a usina pode causar a um terceiro. E aqui alguns pontos de atenção. Os eventos da natureza não estão cobertos no responsabilidade civil. Então, se tiver um vendaval e por causa do vendaval a placa se deslocar, não tem cobertura. A exposição de risco, geralmente a demanda judicial, o valor de demanda judicial que vem no responsabilidade civil são muito altos, então acaba que a exposição de risco é grande e em usinas em telhado é maior ainda. Tem até algumas seguradoras que não aceitam seguro de usina em telhado. Aqui a gente botou o QR Code, então se vocês quiserem que a gente envie o material, é só mandar um oi e a gente envia pelo WhatsApp o QR Code envia por WhatsApp essa apresentação. Tá bom? Obrigado, Bianca. Eu vou chamar agora o Victor Soares. Victor Soares, que é o gerente técnico Latam da JA Solar. Você mesmo, desculpa. Vou passar aqui, né? Beleza, boa tarde a todos. Estão me ouvindo, né? Bom, aqui, continuando a linha de apresentação, vamos focar agora nos módulos, como é que os módulos têm sofrido com essas mudanças climáticas que têm ocorrido nos últimos anos, tá? Então, assim, como a indústria de módulos está sendo impactada pelos eventos climáticos externos, ou seja, como é que o módulo está se comportando de acordo com o que tudo foi falado agora, essas mudanças climáticas, como é que o módulo tem se comportado, né? Aqui é uma arte que, inclusive, dá os créditos ao pessoal do Climatempo, que compartilhou comigo, onde mostra realmente como é que o clima vem mudando ao passar dos anos. Então, aqui você consegue ver que desde 1880 até 2020, imaginando como que foi mudando a temperatura em determinadas regiões a nível global. Então aqui fica interessante para ver como o clima vem mudando e como isso vem afetando, além da indústria fotovoltaica, o mundo como um todo. Então a gente vai ver ali que vai ficando o globo como um todo ali tendo uma mudança de mais ou menos 2 graus em relação a 1980, pensando, tá? Então essa arte é bem legal para a gente, ficar mais fácil para a gente mensurar como é que o globo tem se comportado com as mudanças climáticas. Ou seja, qual que é o grande desafio para módulos? É a relação entre desenvolvimento de projetos e os eventos climáticos, ou seja, mitigação de riscos de acordo com essas mudanças climáticas. Aqui é interessante mencionar que, ou seja, os módulos são testados em diferentes condições para realmente suportar
em diferentes condições de instalação, ou seja, por isso que eu testo toda a minha BOM, que é uma lista de materiais, para realmente suportar diferentes instalações, seja em flutuantes, se eu vou instalar no deserto, vou instalar em alta altitude, no ambiente extremamente frio e regiões úmidas e quente, né? Então, essas diversas certificações de acordo com a IEC justamente para você garantir que o módulo pode funcionar em diferentes condições climáticas. E além disso, como os módulos são impactados, né? Então, se a gente pegar os principais pontos, é o quê? A chuva, o vento, a temperatura e a própria instalação, que é aí entre os cálculos estruturais e os cálculos de string de acordo com as mudanças climáticas, principalmente em temperatura, porque a gente sabe que as células e os módulos como um todo são sensíveis à temperatura. Então isso aí são os pilares principais como é que os módulos têm sofrido hoje em dia. E como é que quais são os principais desafios e como mitigar esses riscos que esses eventos climáticos podem causar em cima do módulo? Como é que você consegue fazer? Primeiramente é fazer uns testes rigorosos para você garantir que em diferentes condições aquele módulo realmente vai suportar aquele ambiente extremo. Então aqui pegando os dois principais, o teste de baixa temperatura com uma carga dinâmica, então você garantir que ele funcione desde menos 40 graus a mais 85 graus, e também a questão de túnel de vento, né? A JA é um dos únicos fabricantes que fazem esse teste. Esse é um teste específico para traqueirista, depois o Lucas pode falar mais disso aí, mas a JA fez o que? Ela testou os módulos em condições de túnel de vento para realmente verificar se esses módulos não têm dano nenhum em relação quando você tem alta velocidade de vento, que é o que chamamos de cargas dinâmicas. Então como que isso é feito? Ou seja, uma coisa é eu garantir meu módulo, outra coisa é eu garantir minha estrutura, meu tracker, pegando de exemplo, e outra coisa é eu garantir o conjunto. Então, como é que você avalia o conjunto módulo e tracker? Primeiramente, assinando a carta de compatibilidade, as duas IECs, que são para garantir as cargas dinâmicas e estáticas, a IEC 61215 e a 62782, que é onde eu faço os testes de carga estática e outra de carga dinâmica. E assim garanto o funcionamento, de acordo com o meu mapa de pressão estabelecido. Mas se a gente pegar e destrinchar uma carta de compatibilidade, o que ela deve conter, né? Uma avaliação completa mecânica vai desde a minha definição dos meus purlins, que é meus fixadores em cima do módulo e no tracker. Os meus furos de fixação eu vou fixar em 400, 790, 1200 ou até 1400 milímetros. Meu mapa de pressão, se a gente pegar à direita em cima ali, ou seja, para diferentes regiões da usina você tem diferentes cargas dinâmicas e esse módulo tem que suportar essas diferentes regiões de aplicação na minha planta solar. E outro ponto que vale muito ressaltar é a avaliação de deflexão do tubo de tracker. Porque o módulo, o tracker, ele tem certas deflexões, então você tem que garantir que essa determinada deflexão, de acordo com o cálculo estrutural, dinâmica da minha planta, não vai impactar o meu módulo. Aí sim eu vou ter uma avaliação da deflexão do módulo. Se, de acordo com aquela instalação, com aquela carga de vento, o meu módulo vai suportar de acordo com a própria deflexão do módulo. E também a avaliação da proteção da posição stall, que é a posição de defesa do tracker. E também na avaliação de deflexão do tubo do tracker, é importante para módulos, a avaliação dos módulos das extremidades, que é onde você sofrer mais deflexão em cima do módulo. Então todas essas informações têm que constar dentro de uma carta de compatibilidade entre o trackerista e o fabricante de módulo fotovoltaico. Tá? Aqui continuando é legal, aqui vou dar até os créditos também para a Nextracker, que a gente pegou esse material lá no site deles, onde a gente mostra como é que é o efeito da carga dinâmica nos tracker. Primeiro cenário ali a gente está vendo um tracker entrando em módulo de ressonância, ou seja, quando eu entro nessa módulo de ressonância eu vou ter um dano nos meus módulos, ou seja, é aí que acontece aquela quebra de vidro, aquela quebra de células e gerando pontos quentes ao passar do tempo. Embaixo aqui eu tenho a segunda animação onde eu mostro que aonde o tracker entra em modo de defesa, aí sim eu tenho a proteção dos módulos em si. Eu vou ter uma certa força elástica do próprio tracker ali, mas isso é calculado de acordo com as cargas dinâmicas e assim evita meu dano em cima do meu módulo. E aqui à direita a gente tem um vídeo onde mostra uma planta em operação onde não foram calculados corretamente minha carga dinâmica, ou seja, o meu cálculo estrutural em cima da localidade do projeto não foi feita corretamente. Inclusive são módulos JA, onde o cliente foi solicitado uma garantia, a gente negou pelo fato de que a gente vai acabar de ver. Aqui durante uma tempestade a gente vê que o módulo, o tracker entra em posição de segurança, mas ele não suporta a carga dinâmica que seria necessária. E acontece o quê? Acontece a quebra dos módulos. Isso aqui, seja JA ou qualquer outro fabricante, você não vai ter a garantia de produto, porque isso aqui é uma má instalação, um cálculo feito errôneo, tá bom? Outro ponto, como é que o módulo é impactado com as mudanças climáticas? A própria chuva de granizo. Então aqui a gente mostra que de acordo com a IEC é testado a avaliação de impacto de granizo em cada módulo.
de acordo com a ESC, no item de 61215-2 ali, no meu MQT17, que é um dos testes que compõe a 61215. Nesse teste é avaliado como é que o módulo comporta se tiver uma chuva de granizo. Então aqui é importante ter módulos que estejam bons resultados em relação a esse ponto aqui de chuva de granizo. Ali a gente coloca até embaixo ali, para módulos monofaciais de um vidro 3.2, normalmente são homologados com um teste de granizo com diâmetro de 45 milímetros, com peso de 43,9 gramas, a uma velocidade de 30 metros por segundo. Tá? E para módulos bifaciais, onde são vidro e vidro, tanto na parte frontal e traseira, são homologados normalmente para a maioria dos fabricantes dimensões, diâmetro de bolas de impacto ali de granizo de 35 milímetros com 20,7 gramas a 27,2 metros por segundo. Então, tanto os monofaciais e bifaciais devem estar homologados para teste de granizo, cada um tem suas particularidades, tá bom? Outro ponto aqui que é bastante polêmico aqui é a questão de espessura de vidro. Aqui a gente trouxe essa informação porque é importante a gente mencionar e explicar o porquê que vários fabricantes têm espessura de vidros diferente. Então, de acordo com o mercado tão competitivo de módulos, onde o custo é bastante impactante para nós, fabricantes de módulos, você tem que fazer algumas reduções de custos, entre aspas, e isso impacta principalmente na espessura de vidro. Por isso que alguns fabricantes trabalham com 3.2, outros trabalham com 2.5, outros com 2.0 milímetros, que é para justamente ter essa redução de custo e redução de peso, porque senão se você colocar 3.2 na parte frontal e 3.2 na parte traseira, então o módulo vai estar em torno de 40 quilos, e se torna um módulo pesado, principalmente quando você pensa em diversas aplicações, desde teto até usinas de grande porte. Então por que o vidro, quando você vai trabalhar com bifaciais, ele é de 2.0 milímetros e são semi-temperados com reforço estrutural? Porque a têmpera, né, você consegue ter um processo químico completo quando você tem uma área disponível interna do vidro acima de 3 milímetros. Quando você trabalha com vidros abaixo de 3 milímetros, você não consegue fazer a têmpera 100%. Por isso que os vidros 2.0 são semi-temperados com reforço térmico. É importante trabalhar com fabricantes que tenham essa certificação, principalmente a ASTM C1048, que é justamente esse reforço térmico nos teus vidros. Então, alguns fabricantes não trabalham com esse tipo de vidro e acontece o quê? O que a gente está vendo principalmente aqui nessas notícias da PVM Magazine, da CAA, onde mostra essas microfissuras, esses vidros da parte traseira quebrados, onde os fabricantes trabalham com vidros semi-temperados sem o reforço térmico. Então é importante avaliar isso aí, porque isso impacta, pensando agora nesses eventos climáticos, né, onde você tem ambientes mais quentes, mais frios, movimentação, as cargas dinâmicas em cima do módulo, ou seja, fica muito mais propenso até quebra. Então sempre trabalhar com fabricantes que tenham essa certificação é super importante, porque isso aqui não vai impactar em um mês de instalação, 2 meses, 6 meses, isso aí vai impactar em 1 ano de operação depois, onde você já não tem as garantias do EPCista que construiu a obra, então isso pode impactar também no teu fluxo de caixa. Tá? Como que impacta também a questão das chuvas intensas, o estudo hidrológico e a drenagem, ou seja, o que a chuva intensa impacta o teu sistema fotovoltaico, pensando aqui como módulo, né? Aumenta o risco de enxurradas. E o que acontece quando você tem corrosão nas células e conectores, porque alguns módulos podem ficar submersos na água. Eles não são feitos para trabalhar submersos na água. Eles têm a classe de proteção IP68, que é uma leve imersão durante 1 hora, em torno de 1,5 metro de profundidade. Não deixar 3, 4 horas ou um dia inteiro embaixo da água. Então isso aí vai impactar na corrosão das células e conectores. A própria deformação da estrutura, quando você tem uma enxurrada, você tem a força da água e vai torcer o teu tracker e vai danificar também. A erosão do solo também, que é justamente no teu projeto de drenagem, e a perda de isolação dos conectores. Então isso aí impacta toda a cadeia além do módulo. Então é importante levar em conta essas chuvas intensas quando você vai desenvolver um projeto também. Outro ponto é a descarga atmosférica, que o pessoal de seguros comentou antes, isso impacta diretamente os módulos, porque você tem o quê? Quando você tem um aterramento, você tem 3 objetivos principais, né? Fornecer um caminho para a terra das correntes elétricas provenientes dessa descarga atmosférica, o controle de potenciais, ou seja, de passe e toque da minha planta, e também a equipotencialização de todos os equipamentos. Quando você tem uma descarga direta em cima dos módulos, você tem altos índices de descargas de acordo com essas tempestades que estão crescendo, você aumenta a probabilidade de ter queima dos diodos, que é justamente isso que acontece em várias plantas, onde ou você tem incidência alta de descarga atmosférica, ou você tem o aterramento não feito corretamente. Então é importante fazer também, pensando em descargas atmosféricas, a questão de aterramento nos seus módulos fotovoltaicos para evitar
problemas futuros. E perda de energia, que é, no final das contas, o mais importante de uma planta solar é gerar energia, né? Outro ponto, o efeito da temperatura nos módulos, né? Então, fazer um correto, quando a gente está tendo variação de temperatura ou ambientes que antes eram mais frios, agora estão mais quentes, você tem que fazer o correto cálculo do VOC da tua string. Garantir que com aquela determinada temperatura eu vou trabalhar com 28, 29, 30, 31 módulos conectados em série. E também avaliar diferentes condições, porque se eu tenho uma variação de temperatura, eu tenho uma variação de radiância. Ou seja, se eu tenho minha temperatura mínima de 10 graus, eu tenho que colocar esses 10 graus em diferentes níveis de radiância, desde 50 watts por metro quadrado até os meus 1.100, 1.200. Não somente considerar a minha corrente que eu tenho em STC, que no final a STC está garantindo 1.000 watts por metro quadrado. Aqui a gente tem que fazer um cálculo acima disso, porque no Brasil tem regiões que têm incidência de radiação muito mais que 1.000 watts por metro quadrado. Então é importante você avaliar a questão de cálculo de string. E também o que? Quando você tem ambientes muito quentes, você impacta os módulos porque você reduz a eficiência, porque o módulo é sensível à temperatura. E as temperaturas também causam o quê? Essa perda de VOC, que a gente comentou. No ambiente mais quente você tem perda de VOC. E acelera também a degradação dos módulos. Se você tem um ambiente muito quente e com uma umidade de ar muito alta também, que é devido às chuvas intensas, você aumenta e acelera a degradação em cima dos módulos, tá bom? E por último também você acaba tendo princípios de incêndio com muito mais frequência e causando os danos dos próprios módulos, como a gente tem visto nesse último ano. Aqui um resumo de tudo, tá? Como esses eventos climáticos podem impactar diretamente o módulo, tá? E aqui ficam nossos contatos para dúvidas futuras. Obrigado. Obrigado, Victor. Eu chamo agora o gerente de engenharia da Nextracker, que é o Lucas Kauer, para fazer a sua apresentação. Vou passar, é só verdinho. Tá bom. Verdinho. Esse aqui? Ah, tá. Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Lucas, da Nextracker. Já tivemos a Bianca, que falou um pouco sobre a parte da seguradora, esse enfoque nos seguros. O Vitor, o enfoque mais dos módulos. E agora a ideia é falar um pouco sobre os trackers, né, que é uma estrutura também fundamental para os parques fotovoltaicos. Comentando um pouco sobre a Nextracker, para que vocês conheçam um pouco mais da empresa. É uma empresa hoje que teve um faturamento de mais de 2,5 bilhões no último ano fiscal. Tem mais de 500 patentes. Tem mais de 100 gigawatts acumulados, ou seja, em operação ou construção. Teve no ano passado um IPO, né? Hoje já está com um valor de mercado de quase 5,8 bilhões. E hoje a gente tem mais de 40 projetos, 40 países, né, onde atuamos a nível de tracker, tá? Não está passando aqui. Perfeito. Sobre os maiores desafios que a gente consegue observar nos rastreadores. Se vocês observarem nesse gráfico, basicamente a gente vai ter incêndio, conforme a Bianca falou, o Vitor também mencionou, e a parte de eventos climáticos, e a gente entra na parte de vento, que é o que eu vou tentar detalhar para vocês também. Não passa. Oi? Ah, perfeito. Deixa eu ver. Agora foi. Ok, como algumas possíveis causas, bom, a gente tem a questão das estruturas serem leves, flexíveis, tem falta de regulamentação também específicas no setor, a ausência também de informações climáticas, em alguns casos a gente vai buscar uma estação meteorológica que normalmente não é tão próxima de um projeto, né, quando a gente começa a fazer esse estudo. Tem a questão também das faltas de estudos, né, ou estudos inadequados de campo, e também falta de experiência no setor. Eu acho que o mercado é novo, né, tem muitas empresas ingressando nesse setor, e é muito importante que a gente faça o nosso dever de casa, estudando bastante, antes de implementar qualquer solução de tracker ou de estrutura flexível. Bom, o que condiciona um projeto fotovoltaico? À direita vocês conseguem observar alguns pontos fundamentais para o design de um rastreador. E aí entra desde o vento, que talvez seja o principal, olhando o Brasil, como terremotos, solos especiais, topografia, corrosão e inundação. Tá? Por que eu destaco o vento? Porque hoje no Brasil o que governa o dimensionamento de um tracker basicamente vai ser o vento. Ainda que o nosso vento no Brasil seja um vento baixo, comparando a outros locais do nosso mundo. Tá? Sobre as normas, a maioria das nossas normas hoje que a gente utiliza para um dimensionamento adequado fotovoltaico são normas de infraestrutura ou de edificações. Então, pelo menos hoje no Brasil, na NBR, não temos uma norma específica para o dimensionamento de uma estrutura de rastreador ou de um seguidor solar.
Tá? Fora isso, já que a gente não tem norma, e a norma que existe hoje, que a gente utiliza, é direcionada para um outro tipo de estrutura, como é que a gente consegue viabilizar um projeto fotovoltaico de um rastreador? Basicamente com muita pesquisa. E aí, o que entraria pesquisa? É simulação numérica, análise de elementos finitos, ensaios experimentais, laboratoriais, estudos de túnel de vento, que eu vou destacar um pouco mais à frente, e também a parte de estudos específicos por projeto. Então, cada projeto, hoje todas as empresas fazem estudos específicos para entender condições de inundação, que meus amigos já comentaram, condições de solos especiais, que é um ponto fundamental também, topografia, corrosão atmosférica, corrosão de solo, em alguns casos também. E aí, voltando para o assunto do Vitor, os módulos, né? O que a gente consegue observar nos últimos anos, uma tendência dos módulos cada vez maiores, né? Então, a gente começa lá em 2015, hoje a gente já está em 2024, a gente tem módulo até de 2.300 milímetros, né, de largura, de comprimento, e que isso impacta diretamente nesse meu dimensionamento estrutural do tracker, né? Porque é um módulo maior, uma maior área de exposição e, consequentemente, também maiores pesos, né? Tudo isso tem que ser verificado para que a gente faça um correto dimensionamento. Esse é um exemplo de um engenheiro da nossa equipe, do lado de um módulo desses maiores que a gente consegue observar hoje no mercado. E aí, voltando para a parte de P&D, né, que é fundamental para que a gente possa desenvolver qualquer projeto no Brasil. É muito importante que a gente tenha uma engenharia de projetos bem definida para que a gente possa realmente apresentar soluções seguras. Esse vídeo que eu estou apresentando para vocês, tá, é um vídeo parecido ao do Vitor, mas é basicamente para mostrar um tracker entrando numa condição de ressonância, né, ou de instabilidade aeroelástica, como a gente fala. Se vocês observarem do lado, tem uma caixa, do lado desse tracker, uma cartolina. Cortou? Entrou o som no vídeo? Ah, ficou muito alto, né? Perfeito, acho que ficou muito alto o som do vídeo, mas era mais para impactar mesmo todos vocês. Bom, mais para vocês entenderem o que eu tentei mostrar nesse vídeo, essa comparação do tracker e dessa cartolina, tá? Se vocês observaram, né, a cartolina basicamente não mexe. Então a gente tem uma velocidade de rajada baixa, mas mesmo assim esse tracker começa a ter uma oscilação abrupta que gera essa instabilidade aeroelástica, né? Então, se a gente não entender esse comportamento, ou conforme o Vitor mencionou, os efeitos dinâmicos, né, do vento a um tracker, a gente realmente não vai conseguir proteger nossa estrutura ou nosso ativo de um evento climático ou de uma rajada mais incidente. Para isso, o que a gente precisa fazer? Basicamente, o estudo de túnel de vento. Esse estudo é fundamental para todas as empresas do setor, claro, de tracker e de módulo também, para que a gente possa realmente entender, numa escala reduzida, os coeficientes de pressão que a gente vai utilizar no dimensionamento estrutural do tracker. Então, assim, todas as empresas hoje do mercado utilizam túneis de vento, pode ser no Brasil ou normalmente nos Estados Unidos, no Colorado, e a partir daí obtém essas pressões e com essas pressões faz o dimensionamento. Conforme o Vitor também mencionou, ele trouxe a questão das exposições. Temos trackers internos, trackers de borda, trackers exteriores. Cada um vai receber a sua determinada pressão, o coeficiente de pressão, e a partir daí a gente trabalha no dimensionamento. Todas as empresas trabalham com esse tipo de dado, mas como ela interpreta esse dado e como utiliza no dimensionamento, aí que é a grande diferença. E esse slide eu acho que é muito importante para que vocês observem também a questão do CFD, né? Essa análise de fluido, né, que a gente fez, e a maioria das empresas de tracker fazem também, para que possam definir essa posição de defesa, que é basicamente como o tracker vai defender ou vai proteger a sua planta frente a um evento climático extremo, já considerando a questão de vento. Nessa primeira imagem, vocês conseguem ver o tracker também entrando em ressonância, né? Ele tem um ângulo de stow ou de defesa de 0 graus inicial, tá? E ele entra nessa oscilação abrupta que com certeza vai afetar diretamente tanto a estrutura mecânica do tracker como também os módulos fotovoltaicos com a questão das microfissuras. Já aumentando esse ângulo, né, essa proteção de defesa, a gente consegue transformar o tracker numa estrutura mais estável, realmente enfrentando de uma maneira um pouco mais eficiente os efeitos dinâmicos do vento. Fora túnel de vento, fora todo esse trabalho de engenharia que tem que ser feito, de elementos finitos, etc., existe também a parte de testes mecânicos. Não só os módulos, mas também todos os componentes do tracker trabalhamos para que sejam testados mecanicamente. Conforme eu mencionei, a gente não tem norma, tá, para componente de tracker. Então, por isso que a gente tem que levar para laboratório para entender questão de fadiga, resistência máxima e etc., até onde a gente pode levar os nossos produtos para que passamos ao cliente um projeto seguro e eficiente também, sem nenhum dano futuro.
Esse é o grande objetivo nosso. E com tudo isso que eu falei, essa parte de engenharia, pesquisa, desenvolvimento, túnel de vento, os testes mecânicos e etc., a partir daí que a gente traz novas soluções para o mercado. E essas novas soluções vão ser sempre voltadas a entregar um produto seguro, um produto confiável e que possa enfrentar qualquer condição meteorológica adversa. Vou passar rapidamente alguns produtos para vocês também, que a gente trabalha com esse intuito. O primeiro seria um produto focado na questão da ondulação do terreno, né? Então, a maneira de a gente mitigar essa necessidade de uma terraplenagem mais acentuada, em alguns países até existe uma direção para que a gente não tenha uma remoção de terra mais acentuada pela questão da camada vegetal. Então, a gente trabalha com alguns produtos para que a gente possa realmente mitigar essa necessidade de trabalhos de terraplenagem mais avançados, né, ou mais expressivos. Nessa imagem à esquerda é basicamente um tracker padrão, né, um rastreador padrão, que no passado a gente trabalhava com muita movimentação de terra. Isso nem sempre é muito interessante, porque pode causar erosão, tem questões de licenças ambientais e etc. E a partir daí, hoje o mercado está indo para soluções que você começa a condicionar o seu tracker para os acidentes topográficos ou geográficos do nosso terreno, né? E a partir daí é uma solução mais segura e que realmente reduz essa necessidade de uma movimentação de terra mais expressiva. Fora isso, também as questões das fundações. O mercado hoje está voltando para várias soluções novas de fundações. No passado, trabalhávamos sempre com soluções de estacas metálicas, em alguns casos colares de concreto e por aí vai. E hoje a ideia é trabalhar com soluções que basicamente você não altere a condição de solo natural. Essa é uma solução que estou mostrando aqui para vocês, que é basicamente um tripé, que ele funciona como uma estaca cravada nas duas direções e que é uma metodologia muito mais fácil e realmente tem esse impacto ambiental de menor grado, né? Já voltando para a questão climática também, e aí pensando no mercado talvez americano, australiano, europeu, a questão dos granizos, né? Conforme a Bianca mencionou, o Vitor também, esse é um ponto fundamental para a gente. A gente entende que questões como granizo devem ser enfrentadas de outra maneira, né? Hoje a maioria das empresas de trackers trabalham com ângulo de defesa de 30, 50, 60 graus. Para granizo a gente conseguiu observar que é necessário um ângulo de proteção diferente. Então, passando de 60 para 75, a gente consegue reduzir esse dano dessas bolas, né, dessas pedras de gelo nos trackers e, consequentemente, nos módulos, né? Nesse sentido, a gente consegue reduzir um dano endêmico num projeto e realmente consegue proteger as nossas plantas de melhor maneira, né? Então, como o ativo fotovoltaico é muito importante para qualquer empresa, um estudo detalhado na parte de engenharia e as condicionantes meteorológicas ou climáticas do seu projeto é importante para que você possa realmente passar um produto mais seguro e confiável, né? Tudo isso que eu falei é mais para direcionar o mercado a um viés um pouco mais técnico numa implantação fotovoltaica. Eu acho que a gente precisa partir para uma análise um pouco mais refinada, um pouco mais robusta dessas questões climáticas, e aí focando no Brasil mais uma vez, a gente não tem terremoto aqui no Brasil, então vamos focar na questão do vento, e é muito importante que a gente entenda todas essas questões de carga estática, carga dinâmica, como ela afeta o tracker, os módulos, né? E a partir daí dimensionar com segurança, né? Eu acho que é uma decisão nossa, e tomar essa decisão é muito importante para o mercado, é a nossa reputação. Todo mundo já viu vários vídeos no LinkedIn com dano em tracker, principalmente nessa questão de um evento climático, e normalmente é uma rajada de vento. Então, para que a gente tenha um mercado confiável, mais seguro, é importante que a gente faça o nosso dever de casa, todas as empresas de tracker, e estudem com mais cautela e mais cuidado as questões dinâmicas e as implicações das mesmas nos projetos. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lucas. Eu vou passar a palavra agora para o diretor de venda sênior da unidade de negócios SMA da Canadian, Cristiano Piroli. Cristiano, por gentileza. Você passa aqui, tá? Pessoal, boa tarde. Primeiramente, um prazer estar aqui. Agradecer a presença de todos aí, o convite da Absolar, Nelson também, pela oportunidade.
e aos demais convidados aí que acompanham a mesa aqui. Eu acho que não é novidade para ninguém o que os eventos climáticos têm causado de problemas aí na nossa rede elétrica, né? Aqui em São Paulo, então, a gente teve aí uma série de eventos duradouros, né? Alguns deles perduraram não só por horas, mas chegaram a perdurar por dias, né? Então o tema que o Nelson convidou e que a Web Solar convidou a gente para poder falar um pouquinho aqui, discutir, de extrema relevância, né? Primeiro porque a gente não acredita que esses eventos climáticos vão reduzir ou vão cessar por hora, né? Pelo contrário, o que a gente tem de visibilidade mostra que a incidência disso deve permanecer ou, quiçá, até aumentar. Então eu trouxe aí algumas chamadas de jornais sobre os problemas que a gente vem enfrentando. E se por um lado a gente entende que os eventos climáticos devem permanecer, né, ou até se agravarem, por outro lado também, que seria uma forma de mitigar os problemas que a gente vem enfrentando, o número de consumidores de energia hoje, a perspectiva também não é que ele diminua, pelo contrário, a gente tem uma perspectiva que esse número de consumidores ele aumente também ao longo dos anos. Então eu trouxe também uma projeção do aumento do número de consumidores, né? Ou seja, a gente tem a perspectiva de que a rede vai estar cada vez mais carregada. E fora isso também, por uma diretiva de conforto, de uso também, não é só o número de consumidores que vai aumentar, né? O consumo médio destes consumidores também, a projeção é que isso aumente. Então a gente tem ali um triângulo de fatores que levam a gente a buscar algum tipo de solução, né? Um deles seria, claro, você fazer a reforma do setor elétrico, como deveria ser feito, das linhas de distribuição, para que você pudesse mitigar isso. A gente sabe que as concessões estão aí, nem sempre é possível se mover numa velocidade tal para atender o consumidor final. Então a gente tem que buscar algum tipo de outra solução, né? Os eventos vão continuar, o número de consumidores está subindo e o consumo médio por consumidor também aumentando. Ou seja, a gente tem tudo para que o que acontece hoje, daqui para frente, continue dessa forma ou até possa piorar um pouco mais. E como uma das possíveis soluções, a gente traz o papel do armazenamento, né? O armazenamento de energia, ele justamente contrapondo essa morosidade que pode existir hoje numa manutenção de linha ou até numa adequação de uma subestação ou nas linhas de distribuição, o armazenamento de energia ele vem como uma solução rápida, prática e totalmente factível do ponto de vista técnico, né? Quando a gente fala para poder mitigar os efeitos climáticos em relação a essa queda de energia, a indisponibilidade da rede também. A gente trouxe aqui alguns exemplos, mas a gente vai falar um pouquinho de dois produtos que a gente hoje já tem eles em operação comercial, né? A gente está com a equipe da Canadian aqui hoje, que já comercializa esses equipamentos que eu trouxe, ou seja, o que está aqui não é piloto, o que está aqui não é um sonho que vai acontecer, pelo contrário, o que está aqui está sendo instalado e implementado hoje já pelo mercado, tá bom? Mas eu fiz questão só de colocar esse slide para mostrar o que a gente está falando, seja um acoplamento CC, seja um acoplamento CA, a gente está falando de uma solução de armazenamento hoje atrás do medidor, tá bom? E a temática que a gente traz em relação ao armazenamento, ela vai muito de encontro, pessoal, até mesmo com a grande discussão que existe no setor hoje, né? Em relação a gente ter essa energia retornando para a rede e você ter um fluxo reverso, né? Então, a grande proposta do armazenamento hoje
ela seria justamente a gente poder represar e não utilizar mais a rede como uma bateria, mas de fato ter um sistema de armazenamento em que, naqueles momentos onde eu não esteja necessitando daquela energia para o meu alto consumo local ali, eu não preciso despachar isso tudo na rede, né? E eu posso armazenar isso internamente para que, no momento de demanda, que eu precise daquela energia, eu utilize. E aí entra o fator climático, né? Cada vez mais constante aqui. As concessionárias, elas são hoje monitoradas pela ANEEL, pelo DEC e o FEC, né? Pela duração do evento que a gente tem de falta de energia e pela frequência também, né? A maioria delas, esse estudo está no estudo da ANEEL, na página da ANEEL e da EPE, muito próximas do limite máximo, não só de frequência como de duração. Eu usei o exemplo de São Paulo porque recentemente a gente teve São Paulo às escuras aí durante alguns dias, na verdade, né? E então a lógica que a gente coloca hoje é parte dessa energia que eu gero ou parte da energia que eu tenho disponível da rede também, ela poderia estar ficando armazenada e num momento de necessidade, seja sob a ação de um evento climático ou não até, ela poderia estar sendo empregada para que aquele cliente ali não ficasse com falta de energia. A gente tem também outros modelos de negócio e um segundo seria até eu armazenar essa quantidade de energia que fosse suficiente para mim para um determinado período, né? Ou para que eu fosse autônomo. Eu trouxe o próximo slide aqui para provocar o próprio Nelson, que falou comigo que se interessaria muito no sistema de armazenamento, mas que até hoje viu muita coisa no mercado em termos de se fazer apenas um backup por um tempo específico, né? E ele gostaria de ser 100% off-grid, né? Vou mostrar para vocês hoje que já é uma realidade isso. Mas a lógica também ela prossegue, e à medida que a 14300, pessoal, ela for a gente começar a ter a aplicação da 14300 ao longo dos anos, né, a gente abre também conjuntamente a questão de você poder não ficar sem energia, você poder valorizar essa energia que eventualmente você vai utilizar e que esse excedente você injete na rede e seja remunerado, né? Hoje isso ainda não é regulamentado da forma que a gente gostaria aqui, e essa valoração também hoje ainda não é tão interessante como ela vai começar a ser um pouquinho mais para frente, a hora que a fase temporal da 14300 entrar, tá bom? E aí, pessoal, a gente trouxe um dos equipamentos que a gente tem, um dos sistemas de armazenamento híbrido residencial que a gente tem, e eu fiz questão de fazer um comparativo, pedi o pessoal nosso da parte técnica, foi feito pelo Thiago, Nelson, justamente para mostrar que o equipamento residencial hoje de armazenamento, ele está tão bem preparado tecnicamente que ele pode não só suportar um evento climático, como hoje ele já possibilita também aquele cliente que queira dele ficar 100% off-grid em relação ao uso da concessionária. Isso já é factível, o equipamento já está disponível. E também, Nelson, te deixar bem tranquilo que a gente consegue ter os equipamentos hoje não só para suprirem aquela carga de emergência, mas para suprir 100% da sua demanda da sua residência. O exemplo que a gente traz é uma residência que tem um consumo hoje médio de 350 kWh mês. A gente está falando aqui de uma residência de padrão médio, que poderia estar sendo habitada até por 4, 5 pessoas, né? Dependendo da composição de baterias que a gente utiliza no sistema de armazenamento, você tem uma autonomia que pode sair de 16 horas e pode ir até 32 horas, sem você estar novamente recarregando o equipamento. É como se você tivesse esse sistema de armazenamento cobrindo aquela falta de energia que você teve por um evento climático, né? E mesmo que você não retroalimente as baterias, você tem hoje, para esse case que eu trouxe, de você pegar uma casa com 5 pessoas, com um consumo médio mensal de 350 kWh, você teria esse equipamento performando em até 32 horas de abastecimento de energia. Então,
Isso é muito factível. Quando a gente coloca mais do que um equipamento desse, e aí a gente pode chegar até a 45 kW, Nelson, a gente está falando de 45 kVA de potência que esses equipamentos aguentariam suprir numa residência, isso é muita coisa. Você começa a ficar num limiar entre residencial e comercial já, né, para esse tipo de potência, mas a gente chegaria na autonomia de 8 dias, sem você estar novamente carregando o equipamento, né? O que isso diz para a gente? Que sem eu carregar novamente, eu tenho essa autonomia, aquela residência que já tem um sistema fotovoltaico, é mais fácil ainda dele ser 100% autônomo, né? E aquela residência que porventura não tenha um sistema fotovoltaico, mas tem a rede voltando intermitente ou voltando em períodos menores, ele vai conseguir ter essa bateria novamente carregada. O equipamento também foi projetado para que, se você não tiver rede e não tiver fotovoltaico, você também consiga retroalimentar ele até mesmo através de um gerador portátil. Tá bom, pessoal? Então, isso é realidade hoje, né? A gente está com a nossa gestora aqui desse equipamento da área, do nosso pilar da empresa que trabalha com esse equipamento. Nos Estados Unidos a gente já comercializou mais de 3.000 unidades deles, para vocês terem ideia. Europa, Austrália e Brasil agora também. A Irene está fazendo um excelente trabalho, já vendemos aí mais de 120 unidades desse equipamento. 2025 a gente deve estar projetando aí mais de 300 equipamentos desses instalados também, tá bom? E aí quando eu falei que a gente está no limiar, né, que a gente colocando em série ali até 6 equipamentos desses, a gente chega em 45 kVA, vocês me perguntam assim, pô, mas o evento climático ele não atinge só a residência, né? Ele atinge o comércio, né? Ele atinge a padaria, ele atinge a fábrica de sorvete, ele atinge a área comercial e industrial com a mesma severidade ou até mais. Você tem produto perecível ali que, além de você ficar sem energia, você acaba tendo um prejuízo. A gente também tem o equipamento Plug and Play, que é esse que está aí, com a mesma lógica do que a gente está fazendo. Ou seja, eu utilizo um sistema fotovoltaico, eu utilizo um excedente de energia, seja de uma usina ou da própria rede, para ter essa bateria carregada. E num evento climático desse eu poder ter a disponibilidade de uma bateria para sustentar e manter a carga que a gente vai necessitar. Quando eu saio do residencial e venho para cá, eu estou falando que no residencial eu poderia começar a 7,5 kW e ir até 45 de potência para abastecer tudo. E aqui esse equipamento a gente começa com ele em 100 kW de potência, ou seja, já é uma aplicação muito mais voltada, igual eu estou falando, para a área comercial, chegando a 250 kWh de capacidade de energia, de descarga, né? Também, pessoal, na mesma lógica, isso aqui não é um sonho, não é uma apresentação que a gente está colocando aqui. Eu estou com o Rafael aqui, que lidera essa torre também de negócios lá, de venda desses equipamentos. Nos últimos 3 meses, a equipe conseguiu comercializar para projetos específicos, Nelson, parte deles para sustentar essa incerteza da rede, né? O cliente hoje ele já prefere fazer um investimento e não ter o prejuízo. A gente chegou a comercializar 28 equipamentos desses já, todos em projetos visando isso, uma maior segurança em relação à rede elétrica. Então, pessoal, da minha parte era isso, apresentar e deixar aqui para vocês que, diante do que a gente tem visto, né, do crescimento da demanda, do aumento do consumo para essa demanda, e que a gente realmente não acredita que os eventos climáticos aí vão se reduzir, hoje a gente já tem no mercado soluções de armazenamento que cobrem todo esse espectro aí que a gente precisa. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Cristiano. Eu chamo agora, eu passo a palavra, na verdade, ao nosso VP de cadeia produtiva da Besolar, que é o Nelson Falcão, que vai moderar o debate. Nelson, eu só peço a você que deixe 10 minutinhos antes das 16 horas, que
porque eu preciso passar uns pontos aqui com a plateia, mas você fique absolutamente à vontade para conduzir da melhor forma possível, tá bom? Eu vou começar na ordem que eu estou recebendo aqui. Para o Vitor, como você observa o desafio dos módulos mais novos de potência superior e a descontinuidade de potências antigas em vista à compatibilidade com trackers por peso e tamanho, enfrentando desafios climáticos? Ou seja, no momento que as plantas vão tendo necessidade de substituição, elas têm dificuldades de se substituir pelo mesmo modo, pela mesma potência, isso cria uma situação complicada para quem está gerenciando uma planta. Certo. Bom, isso é um ponto que é discutível, pelo fato que quando você vai fazer um desenvolvimento de projeto, é importante você já considerar um spare parts, né, inicial. Mas vamos imaginar um cenário que você já utilizou seus spare parts e necessita ter uma substituição dos módulos, né? Aí vai de encontro do que eu apresentei antes, a questão de compatibilidade com o seu tracker e já considerar características de módulos, principalmente mecânica, que estejam de acordo e alinhado com algumas alianças globais. Por exemplo, no ano passado foi assinada uma aliança entre os principais fabricantes de módulos, onde foi feita uma estandarização de dimensões de módulo, que isso garantiria justamente essa saúde de toda a cadeia de produtiva, seja de módulo e de tracker e de inversores e a fim de todos os players da cadeia produtiva. Então é importante você considerar módulos que estejam de acordo, primeiro, com essa estandarização e também considerar módulos que a tecnologia esteja de acordo com o que o mercado tende a trabalhar. Por exemplo, um estudo da PV Infolink mostra que até 2028 a tendência do mercado é sempre trabalhar com a tecnologia Topcon, ou seja, majoritariamente o mercado de módulos vai trabalhar com Topcon N-Type. Hoje o mercado tem diversas tecnologias, quando você fala em Heteron Junction, você fala em Topcon, você fala em a tecnologia BC, né? Então, que é aquele contato na parte traseira. Então, o que é importante você estar alinhado? No desenvolvimento do seu projeto, de acordo com como o mercado vai trabalhar ao longo dos anos. Então, de acordo com esse estudo, trabalhar sempre com módulos Topcon, que é o que faz mais sentido, porque com essa tecnologia Topcon, os módulos não tendem a mais aumentar o tamanho. A perspectiva de todo o mercado, pelo menos por parte da JA, a gente não trabalhar alterando as características, seja mecânica ou elétrica do módulo. E aí sim ter uma evolução tecnológica, que para nós não faz sentido a gente trabalhar com módulos aumentando somente a área da célula. A gente procura sempre evolução tecnológica, tentar manter as mesmas dimensões dos módulos, aí você evita ter essa incompatibilidade com o tracker e assim atingir maiores potências e módulos mais eficientes sem alterar tão drasticamente as dimensões mecânicas e também as características elétricas. Perfeito, muito obrigado. Lucas, você recebeu aqui uma pergunta muito similar, que é como é que o fabricante de tracker pode dar um pouco mais de tranquilidade para quem vai ter que, ao longo do tempo, tratar com módulos diferentes, uma vez que a altura do módulo, obviamente, vai limitar o uso de módulos muito grandes ou mais de altura maior. E também como estão sendo estudadas soluções que se adaptem para que a planta possa, ao longo dos 25 anos de vida, ser compatíveis com os módulos que eventualmente virão. Perfeito, excelente pergunta. Bom, o primeiro ponto é que o Vitor já comentou, né? A ideia é que a gente tenha essa estandarização dos módulos vai facilitar bastante qualquer alteração futura em um tracker, né? Dessa compatibilidade entre módulo e o tracker. Então, a primeira análise que é feita é basicamente verificar as dimensões e aí entra a parte da questão mecânica também. Aí vamos falar das largura, comprimento, as furações, etc. A potência também que o cliente pretende produzir, né, com essa nova troca de módulos. E a partir daí a gente faz essas verificações. Então a ideia é que a gente consiga trabalhar
com características semelhantes entre o módulo que vinha sendo usado, né, o módulo que pretende ser utilizado, e a partir daí a gente consegue realmente garantir que a gente consegue fazer essa alteração, essa transição entre um cenário anterior para um cenário mais novo, sem nenhum impacto para o cliente, né, sem ter que desmontar tracker e etc. Então a nossa ideia é tentar fazer algo mais fácil, mas a partir daí também dependemos muito do pessoal dos módulos para estandarizar um pouco, não aparecer com o módulo 2600 no futuro ou 2800, ou quem sabe mais do que isso. Excelente, obrigado. Outra pergunta aqui para o Victor: qual a sua indicação para a gente monitorar esses módulos fotovoltaicos para análise de impactos climáticos? Ou seja, como é que enfim, o empreendedor que tem sua planta, como é que ele pode ir monitorando os módulos ao longo do tempo para que ele tenha certeza que os módulos estão com integridade depois de eventos climáticos? O importante, antes de tudo, é já no desenvolvimento do projeto já ter um plano de OM pré-estabelecido. Que isso aí, no teu plano de OM, ele já vai avaliar justamente a frequência dessas análises. Ou seja, esse comissionamento quando você starta a planta e depois como que você vai manter essa planta em funcionamento. São duas coisas diferentes, né? Você colocar em funcionamento e depois manter. Que aí entra sim o plano de OM. E outra é você ter um sistema de monitoramento também super mais completo e mais robusto, desde o monitoramento do teu string box DC, o teu inversor seja string ou centralizado, os teus trackers também, porque tudo isso é conectado normalmente no sistema que chamam de escada, né? Então você tem um monitoramento unitário de toda a região da planta, justamente você consegue ter as informações necessárias para avaliar se o string está de acordo com o que você planejou, se tem algum tipo de problema, se o módulo precisa ser limpo, se o módulo precisa ser... Se você tem algum módulo com um diodo queimado, você consegue avaliar por ele níveis de tensões da tua string e também ver se eles estão realmente gerando de acordo com você estipulou, que isso aí vai de encontro dos níveis de degradações que aquele módulo, que aquela tecnologia vai prover para o seu projeto. Excelente, obrigado. Bianca, eu queria fazer uma pergunta. Você falou de vários tipos de modalidades, né, de seguros e coberturas, etc. Eu tenho uma pergunta muito similar a essa para você. Ao longo da minha vida útil, como é que eu protejo minha planta? Quais são os seguros relevantes para... Óbvio, durante a construção eu tenho seguro de engenharia, eu tenho transporte, etc. Mas depois, como é que ao longo da minha vida útil eu garanto que eu vou estar coberto? Existem coberturas que são mais, digamos, abrangentes da operação, da manutenção? Então, aí tem o seguro aí seria o seguro da operação. Depois que a usina está em operação, é o seguro de incêndio. E dentro da cobertura de seguro de incêndio tem as coberturas adicionais que a gente pode contratar. Então, erro de projeto, cobertura de responsabilidade civil, cobertura de alagamento, tem que ver se tem cobertura de alagamento, se tem cobertura de incêndio em zona rural. Então, quais as coberturas tem dentro da apólice de operação? E aí dentro, hoje em dia as seguradoras têm três tipos de apólice que elas estão comercializando, que é a apólice de RD Equipamentos, a apólice do empresarial e a apólice de risco operacional. A apólice de risco operacional é a mais ampla. Então, o ideal é sempre, quando for analisar seguro, olhar essas três opções e comparar custo, sublimite de cobertura, valor da franquia, restrições de exclusões da apólice, para entender qual faz mais sentido contratar. Perfeito, obrigado. Bom, pessoal, nós estamos com o tempo esgotado. Eu gostei da sua provocação, eu vou consultar os preços depois da caneta, porque realmente é um sonho ser autônomo, mas até a última vez que eu tinha visto, realmente estava fora dos limites normais do bolso do brasileiro. Mas a gente pode conversar offline, não vou te pedir um preço aqui ao vivo e a cores. Nelson, me permita só fazer um comentário. Quando você colocou sobre a cadeia produtiva, em 2013, pessoal, a gente já via os problemas que a gente enfrentou há pouco tempo sobre o PADIS, para que você conseguisse ter uma cadeia produtiva interna que pudesse concorrer em preço para você ter um fabricante nacional. Então a gente chegou a ter uma fábrica em 2013, 40% a mais de custo dos insumos, e de 2013 até hoje não se viabilizou e não se viabiliza, conforme o Nelson colocou, somente aumentando imposto para cá, né? Achei de extrema relevância também o que a Bianca falou, a gente entender as condições da apólice. O que a gente mais vê
É o cliente frustrado, às vezes, que não teve a cobertura do seu sinistro, porque às vezes ele não tem um CFTV ativo. Está escrito lá, dependendo da cobertura que você vai ter, que você precisa ter um CFTV ativo para poder ter a sua cobertura, né? O Vitor também, pessoal, assim, a gente ignorar, igual foi feito ao longo do tempo, Nelson, nessa correria que foi, a fixação, o correto emprego do módulo, seja onde você vai fixar, em qual furação, a questão dos vidros também, e terminando com o Lucas, né? Ressonância, pessoal, para quem não sabe, você não precisa ter uma rajada de vento fortíssima para ela ocorrer. A ressonância ela é provocada porque você entra com o harmônico daquela estrutura. Isso, Nelson, só quis fazer esse comentário porque o conhecimento está aqui, as respostas estão aqui. O cliente decide se ele quer fazer de qualquer jeito ou se ele quer empregar o conhecimento. E a gente tem visto hoje muito cliente frustrado, onde a planta dele não performa como projetado, porque ele não seguiu isso que foi falado aqui hoje. Exatamente o que você falou. Então, eu queria deixar esse comentário que eu achei de extrema relevância. O painel aí, o que o pessoal expôs, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria agradecer a todos os nossos panelistas, uma salva de palmas e devolver a palavra ao Dornelles. Tem mais perguntas? Eu achei que meu tempo estava esgotado. Qual é a relevância, Bianca, a pergunta que tem aqui adicional é para você, qual é a relevância do AVCB para o pagamento dos seguros? AVCB a licença do Corpo de Bombeiros, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. É uma das exigências. Obrigada. É uma das exigências das seguradoras. É um dos documentos que as seguradoras exigem para pagar ou não o sinistro. Então é importante ter. Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Tem tempo ainda, gente, para tanta pergunta? Vamos lá. Para o Vitor, qual é a tecnologia que dominará no mercado na próxima geração? É o HJT, o PERC, o TOPCon? E qual é o ganho de eficiência esperado em relação aos módulos atuais? Conforme eu comentei antes, né, pela pesquisa que foi feita com a PV Infolink, né, a tecnologia que vai majoritariamente dominar o mercado até meados ali de 2028 seria a tecnologia N-Type TOPCon, né? No mercado tem, por exemplo, até 2028 acredita-se que mais de 70% do mercado vai continuar trabalhando com TOPCon. Então, os projetos que estão sendo desenvolvidos hoje e para os próximos anos vão contar com essa tecnologia majoritariamente. Claro que há outras tecnologias que também, ao decorrer dos anos, a gente sabe que o nosso mercado é bastante dinâmico, então pode alterar, às vezes pode baixar o preço de alguma coisa, algum insumo e fazer sentido trabalhar com outras tecnologias. Mas a tecnologia N-Type TOPCon é a que tem o melhor custo-benefício para esses projetos que estão em desenvolvimento e também os projetos futuros. Para o Lucas, nós sabemos que tem sistemas que já experimentaram danos causados por eventos climáticos extremos em diversas regiões do país. Em qual ritmo tem... Desculpa, essa pergunta é para a Bianca, eu me enganei aqui. Em qual ritmo tem crescido a procura por seguros para essas instalações? Qual é o maior mercado de seguros no momento? A microgeração, a mini geração ou geração centralizada, ou seja, são as instalações de menor porte ou maior porte? Na corretora, o que a gente tem mais procura são usinas de em torno de 5 milhões, 6 milhões de valor de cobertura, valor total de cobertura.
E tem crescido bastante. A gente começou a trabalhar nesse segmento em 2015, eu acho, e aí foi tendo um cliente indicando outro, e depois a gente associou a AB Solar e está cada vez mais em contato com esse segmento. Então, cresce bastante, vem muita dúvida, vem muito questionamento, muita apólice contratada errada. Semana passada mesmo, a gente ficou 1 hora com uma pessoa conversando, e a pessoa, eu queria ficar mais 1 hora aqui conversando com você, porque a gente viu que a apólice estava errada. Hoje ela me pediu indicação para um escritório de advocacia, porque ela está brigando com a seguradora. Então, a ideia é muito, sim, até o que ele comentou, que assim, saber contratar certo. Então, entender o que está contratando, entender as exclusões, entender as especificações da seguradora. Isso eu acho muito importante para saber usar o seguro de forma adequada e não ter uma coisa e achar que está coberto ou não está coberto. Acho que esse é o pior cenário, né? Então, é o que a gente sempre olha, não está coberto, a cláusula de rateio mata qualquer empresa. Então, é desesperador. Todas aquelas exigências de seguradora, desesperador também. Então, é muito importante olhar bem na vírgula mesmo, tudo que está sendo exigido para não ter problema depois. E tem mais 2 perguntas aqui, aproveitando que você já está com a palavra, que são mais ou menos nessa linha do que você está falando. Uma delas, se você oferece seguros financeiros, imagino que seja perda de lucro, né? Perda de faturamento. E a segunda é que se é possível o seguro não cobrir um sinistro em que fique comprovado que o EPCista ou que o instalador não seguiu as orientações do fabricante do equipamento. Tá. Então, a parte de seguro financeiro, se a gente for olhar, tem a cobertura de lucro cessante, que aí pode entrar lucro líquido mais as despesas fixas. Então, algumas apólices de seguro da usina tem opção de contratar ou não essa cobertura. Não sei se a pergunta foi em relação a isso ou foi em relação a seguro-garantia, porque dentro do seguro-garantia tem o seguro de performance da obra. Que a gente contratou um EPCista para executar aquela obra, então a gente precisa que aquele EPCista execute toda a operação, execute todo o contrato, com todas as especificações do contrato. E a outra pergunta era sobre o... Se você pode eventualmente não cobrir um evento onde o instalador não seguiu as orientações do fabricante. Ah, tá, pode. Se a seguradora não for a fundo, não olhar aquilo, a seguradora pode dar cobertura, mesmo que eles não tenham seguido. Assim, se a seguradora olhar que não seguiu as orientações, vai ser um motivo para a seguradora não querer pagar o sinistro. Ou seja, se ela não perceber que houve... Se ela não perceber, aí passa. Se passar, passou. Se não passar... Ou seja, é um risco, né, para o construtor que o EPC não tenha realmente seguido as instruções corretas e tenha o seguro invalidado. O ideal é que siga todas as risco orientações. É um risco real. Exatamente. Então, assim, a seguradora pode não olhar tão a fundo, a parte de regulação do sinistro pode não olhar tão a fundo. Se ela não olhar tão a fundo, não vai chegar nesse nível de informação e vai passar. Mas o ideal é que siga todas as instruções do fornecedor do equipamento. Perfeito. Isso sem falar que você pode entrar num litígio, você pode entrar algum tipo de disputa e ter um perito técnico avaliando tudo isso e invalidar completamente o claim de quem teve o prejuízo, né? Exatamente. Perfeito, Bianca, obrigado. Eu tenho mais uma pergunta agora sim para o Lucas de verdade. Além da função de ganho de eficiência, os trackers têm cada vez mais incluído funções que permitem limitar danos em eventos climáticos extremos, como ventos intensos, granizo, alagamento. Como o mercado tem recebido essas novas funções de segurança, os investidores estão dispostos a pagar mais por um produto que mitigue danos por eventos climáticos em suas instalações? Outra excelente pergunta. Eu entendo que sim, né? O mercado caminha para esse sentido, até pelos eventos que a gente já teve
a nível Brasil, a nível global, né, de eventos climáticos com danos nos projetos fotovoltaicos. Então, a tendência é que cada vez mais seja aceito no mercado novas soluções de tracker, que sempre é o que a gente tenta trazer, né, como empresa. Muita pesquisa, muita engenharia, para que a gente possa realmente mitigar essas condições. E com isso a gente consegue entregar esses produtos mais seguros, né? Todas as empresas de trackers, não só a que eu trabalho hoje, estão indo para esse caminho. Muito túnel de vento, análises estruturais, experimentais, os testes de cargas, né? Para que realmente a gente possa mitigar qualquer condição futura, mas através de muito trabalho de base, né? Muito trabalho de engenharia feito anteriormente a essa implementação no projeto, né? Num site real. Tá? Então, a tendência do mercado é partir para esse caminho e é muito bem aceito, na minha opinião. E tem aqui uma pergunta relacionada também com isso que você está falando. Qual a importância do controlador do tracker e quem deve ser proativo em diagnosticar problemas nessa rede do controlador? Seria o fornecedor, o OEM, quem seria a parte que deveria estar acompanhando de perto essa questão da saúde técnica, né, do próprio controlador ao longo do tempo? Bom, isso é um trabalho de 4 mãos, né? Tanto o cliente final, o dono da planta, o dono desse ativo, faz esse controle também da geração de energia, etc., como também a própria empresa que vende o equipamento. A empresa de tracker, a grande maioria, trabalha com alguns sistemas de controle remoto para que a gente possa entender qualquer situação de perda de geração de energia ou alguma indisponibilidade da captação e por aí vai. Então, trabalha a 4 mãos, né, que tanto o cliente final como também a empresa de tracker, a empresa que vende o equipamento também faz esse controle para que a gente consiga, durante toda a vida útil do projeto, gerar essa energia que foi esperada ou projetada inicialmente. E, finalmente, mais uma pergunta aqui para o Victor. Dado o tamanho dos problemas causados pelo conjunto de fixação de porcas e parafusos, existe algum estudo técnico que prevê formas diferentes, mais inovadoras de fixação, como, por exemplo, clipagem ou outros tipos de maneiras de fixar os módulos às estruturas? Sim, tem umas outras modos de fixação que é utilizado em outros mercados, principalmente o mercado norte-americano. Tem algumas fixações bem interessantes. Tem a fixação, inclusive, que a Nextracker trabalha hoje, que é rebitada também, que é bem interessante em termos de eficiência, de tempo de montagem também de OEM. Você não precisa tanto OEM para verificar esses reapertos de parafuso, então você tem um ganho no teu plano de OEM. E também sempre tem testes relacionados. Tem muitos fixadores diferentes para a estrutura fixa. Estrutura fixa a gente tem visto bastantes clamps, que a gente chama aquele em diagonal, jacarezinho, a gente tem porca diretamente, clamp por cima, clamp por baixo. Então, isso se aplica mais a sistemas de estruturas fixa. Para tracker é bem reduzido, porque para tracker a gente tem outras variáveis, né? Principalmente a questão de cargas dinâmicas que impactam muito mais do que uma estrutura fixa. Claro que também estrutura fixa é interessante você avaliar também os mesmos pontos no tracker, mas a probabilidade de você ter um tipo de problema em relação à carga dinâmica é bem menor, porque você tem definido a sua inclinação e o seu método de fixação e não vai ter movimentação. Diferente do tracker, quando você vai ter uma angulação diferente a cada momento do dia, né? Então, em alguns mercados é aplicável essas diferentes aplicações de fixação e outros não. Mas, claro, também sempre, como o próprio P&D, tanto de módulos e o P&D também de tracker, sempre estão trabalhando para inovar e ter métodos de fixações mais eficientes e principalmente mais seguros para você evitar esse tipo de problema. Perfeito. Eu acho que com isso encerramos. Obrigado mais uma vez a participação de todos e eu devolvo a palavra para o Dornelas. Obrigado, Nelson, Bianca, Victor, Lucas e Cristiano, pelo excelente painel. Eu peço aqui uma salva de palmas para os nossos painelistas. Antes de sairmos para o coffee break, peço para que todos participem da nossa pesquisa de satisfação. Nós vamos colocar o QR Code aqui no telão e vamos dar um tempo para vocês captarem com o celular e responderem as perguntas que nós preparamos. É rapidinho e ajuda muito a melhorar as edições do Encontro Nacional.
Além disso, ao responder, vocês terão acesso às apresentações que forem exibidas em cada painel. Então, relógio na tela e vamos participar, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. É muito importante para fazermos eventos cada vez melhores. E convidamos a todos para seguir a Bsolar no canal do WhatsApp. Estamos colocando um QR Code na tela. Captar que vocês já entrarão no canal. A atualização é diária e você fica por dentro das principais notícias da Bsolar. E na sala vitrine Bsolar temos várias empresas apresentando novidades e serviços. Estaremos até 17 horas para ver toda a programação. E agora o minuto de atenção de vocês para as mensagens dos nossos apoiadores. Seja bem-vindo à Abrametal, uma empresa 100% brasileira, com produção verticalizada em 2 fábricas, uma no estado do Espírito Santo, outra em Santa Catarina. Uma produção para atender o mercado solar. Nossa capacidade produtiva é uma das maiores do mercado. Os processos são otimizados. Temos eficiência, agilidade nos projetos, desde a matéria-prima até o produto final. Tudo é feito aqui com rigoroso controle de qualidade e podemos otimizar o seu projeto. A Abrametal mantém um robusto estoque de matéria-prima para atender 1 giga por ano no mercado brasileiro. O nosso tracker é adaptado às suas necessidades. Procure a Abrametal. Tem quem chame de AP, de cantinho ou de lar. Se é habitação, chama caixa. Não importa se você chama de domicílio, ninho, de amor, cafofo, Baia, goma. Goma? Goma. Cada um chama do que quiser. refúgio, toca. Mansão Silva! Mansão Silva! Mas antes de chamar o imóvel de seu, eles chamaram a Caixa, a maior parceira da habitação do Brasil. Isso é bom pra você, pra sua família, pra todo mundo. Habitação? Chama Caixa.
Tchau.